Olá, hoje vamos continuar trabalhando a espiritualidade, que é o vídeo das segundas-feiras. A nossa igreja, a Igreja da Ciência Divina, oferece a você 5 vídeos, de segunda a sexta-feira, tratando de assuntos que sejam interessantes para a vida do fiel. E o vídeo da segunda-feira trata da espiritualidade, mostrando que a espiritualidade é diferente da religiosidade. E hoje vamos responder uma pergunta muito interessante. Deus é a maior coisa que existe? E a resposta é não. Por quê? Porque os deuses são criados pelos seres humanos. Os deuses são seres. Só que existe uma coisa chamada absoluto. E o absoluto é a soma de todas as partes. Imagine que eu tenho uma grande folha de papel e que eu arranque um pedacinho dela. Aquela folha de papel não é mais o absoluto folha de papel. Pode ser a maior parte sobre uma pequenina parte que está fora dela. Mas essa parte que está fora dela faz com que aquela página não seja mais uma folha de papel em termos de absoluto, ok? Absoluto é a soma de todas as partes. Os deuses não existem no universo. Todos eles foram criados pelos seres humanos, desde tempos imemoriais, né? No passado tivemos milhares de deuses. Você tem Baal, Artemis, Júpiter, todos os deuses indianos, que são centenas. Você tem centenas, milhares de deuses criados pelos humanos. Só que o que acontece aqui? Hoje ninguém adora Baal. Eu nunca ouvi falar de alguém ser devoto de Baal. Você já ouviu? E ele teve lá seus seguidores, teve seus templos, provavelmente seus livros sagrados, suas orações específicas. Só que ele desapareceu como desaparecem todos os seres. Todos os seres, qualquer ser, nenhum ser é imortal. Se é um ser, um dia perece e desaparece. Normal. Agora, o conceito que o homem tem de Deus, que deveria ser chamado de absoluto, é a natureza. Perceba que a natureza está em toda parte. Ela criou o universo, criou você e criou a mim. A natureza segue leis que são sempre as mesmas. Portanto, ela é onisciente. E essas leis estão presentes em qualquer lugar deste mundo. Se você pular de um prédio em Singapura, em Nova York, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, você vai se esborrachar. Se são sempre iguais as mesmas leis, e se elas estão onipresentes em qualquer lugar da Terra, se elas são sempre iguais, óbvio que são oniscientes. Onipresentes porque estão em toda parte. E não fazem acepção de pessoa, porque tanto faz se você for de uma raça ou de outra, se você for pobre, se você for rico, se você tiver fé ou se for ateu, se você pular do alto de um edifício, vai se esborrachar lá embaixo do mesmo jeito. O que mostra que a natureza não faz acepção de pessoas. E se você procura as qualidades de Deus na Bíblia, você vai ver que são 3 as qualidades de Deus na Bíblia: onipresença, onisciência e não fazer acepção de pessoas, que é o que a natureza faz. Ela não faz acepção de pessoas, ela está onipresente em qualquer lugar do mundo, ela tem a mesma função de suas leis em qualquer lugar do mundo, portanto é onisciente. E ela deu origem a tudo que existe, inclusive você e eu, teus antepassados e teus descendentes. Nós estamos inseridos num universo que a natureza criou. Isso é um fato tão cabal que Jesus se referia a isso dizendo: eu e o Pai somos um, significando que havia uma só coisa. E o Buda também dizia: tudo é um, portanto, é uma só coisa. E quando Jesus dizia que Deus e o Pai somos um, e no segundo mandamento ele diz: e este mandamento, semelhante ao primeiro, diz: você deve amar o seu próximo como a si mesmo. E o próximo não é o teu semelhante. O próximo é a terra, é a natureza, o próximo são as árvores, as plantas, os seres que habitam neste planeta. Quando Jesus quis se referir a seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu marido, ele se referiu a eles em outro mandamento, o terceiro mandamento de Jesus, que está no outro ponto da Bíblia, em que ele diz: e mais um mandamento vos dou, que vos ameis como eu os amei. Então perceba que uma pessoa semelhante a você é um ser humano.
algo que seja próximo a você, qualquer coisa menos um ser humano. Então é a mãe terra, é a natureza, é a floresta, são as plantas, as árvores, os bichos, tudo que existe que não é semelhante a você, não é um ser humano, é o seu próximo. Ficou claro o conceito agora? Vamos examinar mais algumas coisas. Na antiguidade, Deus era Deus imanente. O que é um Deus imanente? É a natureza. Só que aí surgiu Platão e ele tinha um discurso interessante. Ele dizia, tudo que você vê neste mundo, isto que está à sua volta, não é a realidade. A realidade começa depois da morte. Então ele criou um Deus que transcende essa que ele chamava de ilusão, que é a vida que você conhece. E por ser um Deus que transcende esta vida, ele passou a ser um Deus transcendental, o Deus depois da morte. Até Platão, o Deus era imanente, era a própria natureza. Eu encontrei certa vez uma mocinha que dizia, não, mas Deus criou o universo, Deus criou a natureza e nos colocou aqui para dominar a natureza. Acontece que Deus é a natureza e a natureza criou o universo. E se você acredita que você está aqui para dominar a natureza, eu lhe pergunto, você consegue impedir que o sol nasça amanhã? Você consegue parar uma chuva? Você consegue agarrar pelos colarinhos um tsunami? Você consegue serenar um terremoto ou um maremoto? Não. Você não pode nada contra as forças da natureza, porque elas são o absoluto, aquilo que o homem chama de Deus, só que não é um ser, é um conjunto de leis e princípios que atuam em toda parte. Se fosse um ser, seria perecível. Não existe nenhum ser eterno. Todos os seres morrem. Então Deus não pode ser um ser. Ficou claro para você esse conceito? Espero que sim. E por que os deuses do passado desapareceram? Pela mesma razão que os deuses de agora vão desaparecer no futuro. Ninguém hoje honra Baal, Odin e milhares de deuses do passado. Eles foram honrados no seu tempo. E o tempo deles acabou, eles sumiram, porque todo ser desaparece. E os deuses de hoje desaparecerão lá no futuro também. Mas o absoluto, que é a soma de todas as partes, daí o Buda dizer que tudo é um, e Jesus dizer eu e o Pai somos um, isso não vai desaparecer nunca, porque a natureza é o que existe, o que te cerca, é onde você está inserido. E quando você ouve falar sobre religião, precisa saber que a palavra religião vem do grego religios e vem do latim religare. E se é religar, pressupõe que você exista separado de Deus. Portanto, é uma blasfêmia. Pense um pouco, você conseguiria existir separado de Deus? Se você conseguisse existir separado de Deus, você seria tão grande quanto Deus. Eu penso que ninguém consegue existir separado de Deus. Nós estamos imersos na natureza. Nós fazemos parte da natureza. Os nossos antepassados foram criados pela natureza e os nossos descendentes serão também. Então, se somos parte dessa natureza, que eu prefiro chamar de absoluto, alguns chamam de Deus, então, meu querido, nós estamos unidos àquele a quem pertencemos, que é a natureza. E não é um ser, porque se fosse um ser seria perecível e desapareceria com o tempo. E há quem ouse dizer que os cientistas são ateus e não creem em Deus. É porque você não cogita que a palavra Deus está sendo usada para substituir a palavra natureza. Mas nada substitui a natureza. E todas as leis da ciência se fundamentam na natureza. E se o cientista acredita na natureza, então ele acredita em Deus. Porque seja absoluto, natureza ou Deus são apenas expressões, palavras, que nada significam, são apenas rótulos para nominar o inominável. A única coisa eterna é a natureza. Ela existe desde sempre. O universo provém dela. O universo é uma manifestação da natureza, como também é você e sou eu. Ok? Bom, existia um pensador chamado Montaigne, e ele dizia uma coisa interessante. O homem não é capaz de criar um simples verme, mas cria dezenas de deuses. Para quê? Nós temos a natureza, ela está ao nosso redor.
podemos compreendê-lo. Existem leis a serem aprendidas a respeito da natureza. E se você a segue, tudo estará certo. Você será feliz e poderá conquistar tudo o que você quiser, desde que seja ético, sincero, para o caminho do bem. Eu espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo de hoje e que se inscreva em nosso canal e compareça aqui nas segundas-feiras, que é o dia que nós tratamos da espiritualidade e da religião. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike e explique por que não gostou, para que eu possa talvez explicar um pouquinho a mais desses assuntos, de forma a atender você, porque eu estou aqui para servir, como Jesus ensinou. Muito obrigado pela sua presença, amiga. Conto com você na semana que vem. Um grande abraço e fique na paz.